Ok, boa tarde a todas e a todos. E agradecer aqui ao Pedro, ao Rafael, para se juntar aqui a mim neste painel. Esse evento está cada vez maior, né? Impressionante o que nós temos visto aqui hoje, em termos de ontem, hoje, e certamente veremos amanhã também, em termos de tecnologias, de soluções, de projetos. E o que temos visto cada vez mais, né, principalmente nós na Atos como integradores, como a adoção de IA, né, e o uso intensivo de dados tem gerado oportunidades de melhoria para os negócios, né? Seja em automação de processos, seja na área de atendimento aos clientes, na área de cross nas suas organizações, como gestão de documentos, por exemplo. E isso tem trazido realmente assim uma dimensão nova, né? Porque tem um aspecto também muito cultural de mudança na forma de fazer negócios, na forma de olhar as coisas, né, dentro das organizações. A inteligência artificial, principalmente a inteligência artificial generativa, tem trazido um desafio para as organizações de adoção, né, e de fazer com que essa tecnologia realmente seja aplicada de uma maneira muito eficiente aos negócios, né? Pedro, vou começar por você. Sei que vocês têm várias iniciativas na Caixa, né, que é uma instituição gigante, com vários clientes no setor corporativo e também, né, nos consumidores. Como que vocês têm trabalhado com a IA e como que vocês têm visto, digamos assim, a utilização melhor dos dados para potencializar a inteligência artificial e trazer valor para os negócios na Caixa? Beleza, boa tarde pessoal, tudo bem? Nelson, obrigado aí pelo convite para estar aqui podendo falar de um assunto aí tão relevante para a gente. Rafael, obrigado também por estar compartilhando esse espaço, né? Dá um oi aí pro pessoal, um monte de gente da Caixa, um monte de gente azul aí do time da Atos, né? É, o, a inteligência artificial, né, até a gente teve a oportunidade de conversar mais cedo sobre isso num outro painel, ela realmente veio para ficar. Né? Então a gente precisa se adaptar para ela. E eu acho que no início, quando a gente estava conhecendo um pouco dessa jornada, a gente imaginava que o uso de dados ia ser muito facilitado por conta da inteligência artificial. Vamos colocar lá o raw data mesmo, a gente vai pegar, ela vai conseguir ajudar a gente a fazer essas interpretações, e isso ia escalar muito, né, o uso da tecnologia. Mas eu acho que quando foi, principalmente lá no nosso time, quando a gente foi desenvolvendo cada vez mais os modelos e as suas aplicações, a gente foi percebendo cada vez mais a importância de organizar esses dados para a gente ter um melhor output. Primeiro, para a gente poder ganhar tempo, né, em conseguir colocar um modelo já com uma acurácia relevante, né, e também para a gente ter uma robustez maior no resultado. Então lá a gente tem trabalhado várias iniciativas, sempre em cima de casos de negócio, ouvindo bastante as nossas áreas de negócio da empresa e tentando viabilizar para elas as ferramentas e os treinamentos da equipe para a gente conseguir desenvolver, né, esses modelos. E a gente começou o uso de IA lá dentro, muito auxiliando o nosso time de atendimento, porque a gente tem, por exemplo, o caso da habitação. A gente tem uma extensa quantidade de normativos e regras, então a gente conseguiu disponibilizar para eles chatbot para auxiliar atendimento, para poder ajudar os clientes na hora de fazer essa contratação, e a gente percebeu um ganho de eficiência muito grande. E aí a gente foi escalando. E eu acho que o mais legal é dizer do projeto que a gente tem aqui em parceria com vocês, que eu acho que a gente sai de uma complexidade de montar lá um chatbot em uma organização de normativos e a gente chega numa modelagem estatística financeira, que é o core do nosso projeto, que é um projeto no segmento de risco de crédito. É até bom ver aí, eu já passei pelo time de risco de crédito também, por aqui, né? A gente sabe da dificuldade, então imagina só qual que era o nosso desafio. A gente tem lá dentro da Caixa um time especializado em montar esses modelos. A gente tem um outro time especializado em fazer a validação dos modelos. A gente tem um outro time que pega esses modelos e coloca dentro do sistema. E a gente tem um time de negócio que usa esses modelos e também, às vezes, pede um aperfeiçoamento. Então, são várias pessoas ali com as suas bases de dados, com as suas informações diferentes. E na hora que a gente pega e coloca tudo dentro de uma plataforma única de dados, em que o cara consegue desenvolver praticamente no mesmo ambiente do outro que vai validar, e aí a gente já testa, já coloca isso para funcionar, ganha uma tração, uma velocidade e uma robustez muito grande, né, nessa modelagem. Então, eu acho que
esse projeto que a gente tem feito aqui, ele tem capacidade de entregar o que o nosso cliente está pedindo, que é cada vez mais a gente vai lá e pede um crédito. A gente quer ter uma resposta um pouco mais rápida, né? Então a gente está aqui desenvolvendo cada vez mais respostas, modelos mais acurados, né? Então eu chamo lá na caixa lá com o nosso time e a gente está evoluindo muito as aplicações de IA e chegamos agora no modelo bem, né, específico, né? Obrigado, Pedro. E realmente o projeto é um projeto bastante inovador, né? Que procura potencializar ao máximo o uso dos dados, das informações que existem lá na área de risco, para trazer aí um grande valor para a Caixa e para os seus clientes, né? E nesse aspecto, Rafael, a nuvem tem um papel fundamental, né? Afinal de contas, é a grande plataforma que viabiliza, né, a implantação de projetos de uma complexidade bastante grande também. E como nosso principal parceiro lá nesse projeto, não só nesse, mas especialmente com a Caixa, como que você enxerga assim a relevância da nuvem para as aplicações de IA e o que você está vendo como tendência vindo agora daqui para frente nesse aspecto? Legal. Bom, Nelson, Pedro, obrigado pelo convite. Super prazer dividir o painel aqui com vocês. Até 2018, quando o Banco Central passou a permitir o uso de nuvem, a gente talvez não tivesse essa conversa, né? Porque pensar em fazer toda essa transformação ainda no mundo do on-premises, onde você dependia de hardware, de conexão de rede, de tudo, gerenciar tudo isso dentro de casa, né? E que deu origem a muitos silos de dados, porque não existe IA sem beber os dados que estão espalhados dentro da organização, acho que seria impossível. Então, acho que a nuvem como habilitador, ela é mais do que claro, né? que ela é um elemento quase de infraestrutura para viabilizar toda essa transformação. Agora, quando a gente olha o que a gente pode fazer com a nuvem, o que a gente pode fazer com IA e com explorar todos esses dados que estão permeando as organizações, como a Caixa, por exemplo, né? Na nossa visão para o setor financeiro dentro do Google Cloud, a gente divide esses potenciais em 3 grandes pilares, né? Um primeiro, que acho que conversa muito com o projeto que a gente tem juntos e que a gente está desenvolvendo, né? Então, toda a parte de você conseguir antever riscos regulatórios, riscos cibernéticos, que é um outro aspecto que também é bastante relevante, e que a inteligência artificial, né, na detecção de padrões, de ameaças, que às vezes estão distribuídas em ambientes distintos, pode ser um agente super importante para colaborar. No dimensionamento de risco regulatório, risco de mercado, risco financeiro, risco de crédito. Um segundo pilar que conversa muito com outro aspecto, que é aquilo que a gente vê da porta para dentro, né? Então, como eu melhoro os processos de atendimento ao meu cliente? Porque o Pedro comentou, né? Quando eu faço uma solicitação de crédito, obviamente eu espero uma resposta rápida, uma resposta assertiva, adequada à minha realidade e à minha necessidade financeira naquele momento. Mas que outras respostas o cliente quer, né? O cliente hoje, acho que ninguém aguenta ver quem usa iPhone aqui, a rodinha girar mais que 2 vezes, né? Quando você clica em alguma coisa e aquilo não anda. A gente é conectado, a gente é imediatista, né? A gente foi acostumado a gente foi levado a esse ponto. Então, a gente espera isso das instituições também. Então, a gente vê o uso da IA hoje ajudando em diversos processos também, né, com a exploração de dados, no melhor atendimento desse cliente. Então, seja, por exemplo, quando eu ligo para uma central de atendimento, eu tenho uma resposta adequada e que não necessariamente tem um agente humano ali, pode ser um agente de inteligência artificial. Quando eu tenho, por exemplo, a gente tem casos hoje que a gente vê as instituições financeiras explorando, de colocar a inteligência artificial para melhorar, por exemplo, o processo de cobrança. Ou seja, não só na concessão do crédito, mas quando eu preciso reaver aquele crédito, entender, né, se aquele cliente que está sendo contatado, ele fazer uma análise de sentimento daquela ligação e já orientar o atendente se aquilo é um crédito que eu deveria seguir por uma determinada regra de cobrança ou outra, né? Existe um terceiro pilar, que esse eu acho que ele é fundamental também, e conversa muito com o desafio dos bancos, em geral aqui no Brasil hoje, que é o da hiperpersonalização, ou como aqui no setor a gente chama a principalidade. O Brasil tem 1,2 bilhões de contas bancárias, 200 milhões de habitantes, a conta simples, mais de 6 contas por habitante. Como a gente garante que a instituição é a mais relevante no momento de vida daquele cliente? E a inteligência artificial tem tudo a ver com isso, porque ela, através da exploração dos dados, é que vai permitir entregar o conteúdo, a oferta, repensar a distribuição de produtos financeiros para atingir aquele cliente no momento da vida dele e da jornada de consumo que ele tem.
seja fazer um pagamento, seja fazer uma contratação de um crédito habitacional, seja, enfim. Então, tanto riscos, quanto processos internos, quanto hiperpersonalização, acho que são as 3 grandes tendências que a gente vê no Google Cloud, do uso de IA e da exploração dos dados acontecendo assim uma velocidade cada vez maior. A gente brinca que deixou de ser feira de ciências. A gente vê as instituições agora, de fato, escolhendo projetos que mexem em ponteiro, mexem em indicadores de negócio e estão movendo cada vez mais rápido nesse sentido. Legal, muito, muito bom ver a visão do Google, né? Olhando para as inovações que vem pela frente. Muito bom a gente ter essa parceria que certamente vai trazer muito valor para os nossos clientes. Como integradores também lá na Atos, a gente tem utilizado bastante a inteligência artificial para melhorar os nossos negócios, né? A nossa entrega, né? Nós somos uma empresa que tem uma característica de mais de 1000 projetos que nós fazemos por ano aqui no Brasil, né? Para os nossos diversos clientes. Então, é claro que otimizar cada vez mais essa entrega, garantindo a satisfação dos clientes e ao mesmo tempo trazendo mais automação é algo que nós estamos constantemente olhando. E algo que são 2 coisas que nós vemos como muito importantes nesse processo. Uma delas que até foi tema de um painel da FeiraBan do ano passado aqui, que é a curadoria, né? Ou a governança. Como que a gente faz a curadoria, a governança dos projetos de inteligência artificial para garantir que aquilo que foi projetado, planejado ali em época de definição realmente está acontecendo. Porque diferentemente de digamos assim, de um sistema, de um programa tradicional, onde sabe exatamente o que você pode esperar, num projeto utilizando inteligência artificial generativa, principalmente, os resultados podem, a partir de um certo momento, pode ser muito diferentes daqueles que eram esperados. Então, a curadoria, a governança, o acompanhamento é muito importante para a gente garantir que haja correções de rumo quando necessário. E o segundo tema, que obviamente está muito em voga aqui, são os agentes, né? Os agentes autônomos de IA, que são, digamos assim, ferramentas que vão permitir cada vez mais que hajam respostas automatizadas praticamente sem interação humana, né? Nós mesmo aqui temos aqui no nosso stand, que eu até convido todos a visitar, o lançamento de um marketplace de agentes de inteligência artificial com 5 soluções que são, digamos assim, que atendem vários segmentos, né? E essa parte de agentes é uma tendência que está, obviamente, muito acelerada e que tem muita discussão no assunto, né? Então, eu vou voltar aqui para o Pedro, né? E Pedro, eu queria te perguntar assim, como que você vê toda essa evolução, falando não só de agentes de IA, mas também o que vem pela frente em termos de tecnologia, né? Como que uma organização como a Caixa pode se preparar para isso, né? E como que você acredita que o business, o negócio da Caixa pode ser impactado tanto positivamente, né, como eventualmente com alguns desafios pelas tecnologias que vêm pela frente, principalmente com a evolução e, por que não dizer, com a explosão da inteligência artificial e seus agentes? Sim, bom, na nossa visão, a inteligência artificial ela já está fazendo parte dos negócios e do nosso dia a dia. Então, eu acho que faz muita parte da nossa jornada a gente começar primeiro a estruturar e viabilizar a ferramenta para as nossas áreas de negócio. Então, o nosso principal racional é: vamos desenvolver os nossos projetos de inteligência artificial em cima de casos de negócio que trazem valor. Que tipo de valor? Um valor mais direto, que é fácil de ser percebido para o nosso cliente, quando a gente facilita a interação dele, quando a gente traz a hiperpersonalização, né, como o Rafael falou, que também a gente está percebendo que é uma grande ferramenta da inteligência artificial, facilita muito o negócio, facilita muito a vida dele. Eu, particularmente, adoro esses algoritmos que ficam me sugerindo não só coisas para comprar, mas para assistir, e comida e por aí vai. Então, a gente está esperando isso, o nosso cliente já está esperando isso, então tem esse valor. E a gente também tem valor para o nosso público interno, para o meu cliente de TI interno. Então, a gente precisa dar uma ferramenta para o pessoal entender, aprender, ficar letrado, né, nesse assunto, que não é tão simples, porque esse assunto ele tem mudado muito rápido. Então, o que a gente tem dito hoje, teve até uma brincadeira num outro painel, que às vezes a gente dorme e acorda, já tem uma novidade no mercado.
Eu lembro que há uns 3 meses atrás eu fui fazer um curso aqui, e na segunda-feira tinha uma tela do lançamento do DeepSeek, né? Então o cara falou, olha, eu preparei isso aqui na madrugada de hoje para trazer para vocês, porque é uma novidade que aconteceu agora no final de semana. Então a gente tem que estar muito antenado. Então a gente precisa criar esse framework de valor. E aí foi comentado também, né, que tem um ponto de atenção, porque você trouxe aqui, Rubens, quando a gente vai aumentando o uso a quantidade dos projetos que a gente está fazendo e vai escalando isso, e aí lá na Caixa e aí na empresa de vocês não é diferente, tudo tem um impacto muito grande, são muitos clientes, é uma área muito grande que a gente atende, né? A gente precisa ficar muito de olho nos gastos e na aplicação disso. Então, no começo, é fácil de eu ver se o projeto ele está dando resultado ou não. Ah, eu estou colocando aqui, estou tendo uma redução de 40% no tempo que eu gasto para fazer isso. Então, está gerando 20% a mais de negócio. Mas passa 1, 2, 3 anos e esse baseline ele já fica mais complicado. E o meu custo vai aumentando. E aí, como é que eu faço essa análise? Está muito cedo ainda para a gente tratar desse assunto. Mas daqui a 2, 3 anos a gente vai ter que estar atento. Então, eu acho que a gente precisa começar tudo com o pé direito organizado, o FinOps em dia, uma plataforma boa para a gente acompanhar o desenvolvimento, conseguir traquear e acompanhar o retorno de cada um desses projetos. Mas eu acho que o principal segredo é a gente ter uma cultura de inovação e experimentação. É começar ali pequeno e com guarda-reio de segurança, a gente falou um pouco aqui de governança também, tem que ter esses cuidados, e aí a gente vai analisando e testando quando pode escalar. E eu acho que com a gente também é mais ou menos a mesma coisa. Se a gente começa com uma estrutura de multi-agentes, com vários perfis diferentes, cada um fazendo muita coisa, aumenta muito a complexidade do que está sendo feito. Então, o ideal é a gente ir escalando aos poucos, automatizando aos poucos, tendo um acompanhamento ali até do nosso time físico, hoje a gente tem que chamar físico e virtual, para a gente ter certeza que os projetos vão subir dentro do nosso controle. Legal. Muito bom ver uma grande corporação como a Caixa, né, que tem também um papel social muito importante aqui no nosso país, olhando para a tecnologia como uma forma de trazer esse benefício, não só para a empresa, mas no final das contas lá para o consumidor e para o cidadão, né? Rafael, quando a gente fala em Google, a gente sempre pensa em tecnologia, né? E Google é uma referência para todos nós, enfim, para o mundo inteiro, como uma empresa que está sempre na liderança ou buscando a liderança nos seus desenvolvimentos tecnológicos, né? Eu vejo lá na Atos que, como integrador, nós estamos sempre acompanhando, né, e de olho nas novidades que aparecem, e o nosso time está sempre muito ligado e buscando as especializações, as certificações, para que a gente possa utilizar ao máximo as tecnologias do Google para aplicar nos projetos dos nossos clientes, né? Como que você enxerga o Google Cloud, de uma certa maneira, evoluindo, né, para e passo com a evolução da inteligência artificial, e o que que você pode nos trazer assim de visão em relação a tendências no futuro, principalmente olhando a plataforma Google Cloud, né, como uma plataforma que está sempre na base de aplicações extremamente críticas das empresas. Excelente. É interessante a pergunta, porque a gente, nos últimos 2 meses, a gente teve 2 eventos do Google Cloud, eventos globais. A gente teve o Google Cloud Next, que foi em Las Vegas, que é um evento de negócios, enfim, Caixa estava lá com a gente, a Atos também. E questão de 3 semanas depois, 1 mês depois, a gente teve o Google I.O., que é um evento mais técnico, onde várias inovações também surgiram. E acho que dá para comentar um pouco disso que a gente viu lá e um pouco do que a gente vê que vem pela frente, né? Vocês estavam comentando de agentes, né? Acho que os agentes, eles são o viabilizador do uso da IA dentro das organizações. E nesses 2 eventos, diversos lançamentos relacionados ao uso de agentes surgiram, inclusive protocolos de comunicação entre agentes, que acho que é uma evolução onde um agente vai conversar com o outro e ser capaz de tomar decisão de forma autônoma. Que aí é onde talvez aquela governança que o Pedro comentou, ela talvez vai ter uma necessidade até um pouco menor, porque ela já vai ter embutida dentro da comunicação desses próprios agentes. Então, isso hoje não é inovação, não é futuro, isso é realidade. Então, da mesma forma, frameworks para desenvolvimento de agentes mais facilitados, ou seja, para empoderar as organizações a criarem os seus próprios agentes. Interfaces onde você pode criar agentes através de IA generativa, ou seja, se eu sou um usuário da área de negócio
eu desejo fazer um agente que me informe a respeito das políticas de férias, por exemplo, existentes da empresa. Hoje já é possível você, através de interface de IA generativa, ou seja, escrever um prompt dizendo, crie um agente que busca as informações, e você escreve isso em linguagem natural. Ou seja, existem algumas inovações, e é interessante você trazer o tema da fronteira da inovação, né? O Google ele começou, tudo que a gente vê hoje como IA generativa, ele está baseado numa arquitetura que a gente chama tecnicamente de transformers. Isso foi um conceito que foi desenvolvido dentro do Google há mais de 10 anos atrás. Então, 10 anos atrás a gente estava falando de futurologia e hoje a gente está vendo as organizações tirarem proveito disso. Da mesma forma, nesse segundo evento que eu comentei, o Google I.O., a gente lançou algumas coisas que já são, acho que é a próxima fronteira, né? Então, por exemplo, o uso de IA generativa multimodal. E talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar dos modelos, né, de geração de vídeo, como o View, capaz de gerar imagens altamente realistas, com voz sincronizada, vídeos agora surgindo. Isso vai gerar uma nova possibilidade de você interagir com o cliente de uma forma bastante diferente, apoiada pela inteligência artificial, entregar conteúdo e entregar a hiperpersonalização que eu comentei. Imagina você ser capaz de, com um custo menor, de gerar uma campanha de marketing, de interagir com uma agência, você usar a inteligência artificial para gerar mensagens, conteúdos, vídeos customizados para cada cliente, entregar isso na ponta, com rapidez, né? Então, as possibilidades elas são gigantes. Isso está transformando diversas indústrias. A gente tem acompanhado isso de uma forma interessante. Eu acho que para sair um pouquinho só do tema de agentes, né, você perguntou o que vem pela frente. Dentro do Google Cloud, a gente tem investido, acho que tem dois temas que são extremamente caros para a gente, no sentido de ter muito investimento em pesquisa e muita atenção. A inteligência artificial e a computação quântica. Recentemente a gente desenvolveu também avanços, talvez esses que 10 anos atrás foi o que deu origem à IA generativa. A gente está nesse estágio hoje da computação quântica. E eu acho que essa é a próxima onda, porque muito do que a gente vê, eu falei um pouquinho de segurança antes, né, e a inteligência artificial também apoiando nas questões de segurança, porque a IA generativa ela serve para o bem e a gente tem mentes criativas que usam ela também para tornar ataques, enfim, mais sofisticados. A próxima barreira é a computação quântica. Muito do que a gente conhece como algoritmos de criptografia extremamente sofisticados hoje, com a computação que a gente tem hoje, no que a gente já chama de computação pós-quântica, ou seja, uma vez que os computadores quânticos estiverem disponíveis na cloud, você puder instanciar um servidor quântico, isso provavelmente vai ser quebrado em segundos. Então, que é uma das preocupações que a gente tem. Ou seja, o que vai acontecer com a segurança das organizações daqui a 3, 4, 5 anos, quando isso for uma realidade? Então, são esses os temas que a gente vê hoje dentro do Google. E assim, trabalhar com isso, principalmente focado na indústria financeira no Brasil, que é uma indústria extremamente avançada, referência para o mundo, é um privilégio, porque a gente vê muito dos casos de uso e dos potenciais usos dessa tecnologia em primeira mão acontecendo aqui, né? Muito legal. E esse tema de computação quântica realmente é fascinante, né? Porque a computação quântica, na verdade, ela não vem para endereçar velocidade de processamento, mas sim para poder resolver problemas que não são sanáveis pelas arquiteturas de computação tradicional, né? Não é simplesmente uma questão de mais capacidade computacional, é uma evolução na forma de pensar e na forma de estruturar soluções para programas não tradicionais, e realmente tem esse risco todo na relação à questão da tecnologia cibernética, né? Mas tem muitas outras aplicações que a gente vai ver em breve. Eu acredito que nas próximas Febrabantex vamos ver aqui alguns algo tradings usando computação quântica que vai nos trazer assim para posições que a gente nem consegue imaginar hoje. Pedro, para encerrar, um minutinho, um ou 2 minutinhos, se você quiser falar alguma coisa mais da Caixa, passar o teu recado aqui como o diretor executivo de tecnologia da Caixa. Valeu, né? Primeiro agradecer o espaço e eu acho que também agradecer um pouco da paciência de vocês no início do nosso projeto, porque a implementação de uma nova tecnologia ela é sempre desafiadora aqui para a gente, né? E eu acho que a gente está acompanhando isso tudo no mercado acontecer de uma forma muito rápida.
e a gente tem conseguido internalizar bem, e eu acho que daqui a pouco a gente vai trazer os resultados aí do nosso projeto. E eu acho que o pessoal que está assistindo aqui, é importante que eles entendam que a gente está no meio de uma transformação digital na nossa empresa. Então a gente tem pensado muito diferente, colocando a tecnologia, colocando o uso dos dados, colocando o cliente no centro. E o nosso objetivo é entregar jornadas melhores, mais customizadas, né? Então, aos poucos, essas entregas vão começar a aparecer, os nossos lançamentos vão começar a surgir, a inteligência artificial vai ajudar a jornada deles também, a gente vai buscar melhorar os nossos canais de comunicação com jornadas mais interessantes, mais simples. Então é mais uma oportunidade de vir aqui e mostrar que o digital está cada vez mais presente na nossa vida agora, com o nosso objetivo de sempre transformar a vida dos nossos clientes. Era isso, obrigado pela oportunidade. Legal, obrigado Pedro, obrigado pela presença aqui. Rafa. Só agradecer. Acho que o Pedro sintetizou bem, assim, é um privilégio para a gente, mais do que tudo, né, trabalhar com a Atos como parceiro, mas também trabalhar com a Caixa, que é uma instituição única no Brasil. Tem um cunho social, tem um impacto na vida de todos nós. Né? Das 6 contas que eu comentei, todos nós temos pelo menos uma na Caixa. Né? Então, é uma instituição que atinge a sociedade como um todo. E acho que qualquer coisa que a gente puder colaborar, né, na transformação e na evolução dos serviços financeiros da Caixa, mais do que tudo tem uma satisfação pessoal mesmo, como brasileiro, como cidadão, porque é algo que impacta a vida de todos nós. Assim, obrigado de novo pelo privilégio, pela oportunidade da gente trabalhar juntos nesse projeto e assim, todo sucesso, porque a Caixa é uma instituição que a gente enxerga um espaço imenso de transformação que vai além da instituição, né? Impacta toda a sociedade. É isso mesmo, obrigado de novo, Pedro, Rafa. Acho que nós vamos encerrar por aqui, né? Dizer que em breve nós vamos ter agentes como a gente, né? E fazer com que a tecnologia esteja cada vez mais presente na nossa vida, né? Acho que nós todos aqui temos também como líderes, né, de organizações um papel muito importante no aculturamento das organizações e, por que não dizer, também dos nossos clientes, fornecedores e tal, em relação à inteligência artificial, né? A desmistificação de que a inteligência artificial vem para substituir as pessoas, né? Talvez vá substituir aquelas que não vão usar, né? Mas certamente tem um espaço para todo mundo. Eu acredito piamente nisso, né? Que a inteligência artificial vai ser um grande alavancador de carreiras, sabe? Aquelas pessoas que estudarem bastante e se aprofundarem no tema, né? Nas temáticas específicas das suas áreas e verem como que a inteligência artificial pode trazer benefícios, certamente vão trazer resultados, né, pessoais e profissionais. E eu acho que esse é um papel também que nós todos temos na organização. Lá na Atos agora é absolutamente obrigatório que todos façam os cursos de inteligência artificial para garantir que a gente traga esse conhecimento, né, para todo mundo e que, enfim, possamos alavancar essa tecnologia para o bem, né? É isso, gente. Muito obrigado e obrigado de novo pela audiência aqui, por estar aqui presente e nos ouvir durante essa meia hora. Obrigado.